Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos voltar a um tema bastante sensível que discutimos lá no comecinho. Antes de começarmos, no entanto, a apresentação do pessoal e as nossas definições sobre os rumos do episódio de hoje, eu só queria lembrar para vocês da nossa página lá no YouTube, o nosso canal, né? Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho para receber lá as notificações sobre os episódios lançados recentemente. A gente quebrou um pouco a regularidade das nossas publicações, fizemos aqui algumas alterações, acho que todo mundo que passou aí por retorno às atividades presenciais por causa da pandemia, todas as equipes que vinham trabalhando, né, dentro de casa, remotamente, na produção de conteúdo, a gente teve que fazer algumas adaptações até por causa do acúmulo de atividades. Mas estamos aqui, vamos tentar retomar a ordem e a regularidade do lançamento de episódios com vocês, ok? Então vamos lá, Dayan e Valdir. Fala aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta mais uma vez. Vamos agora discutir um pouco mais de André Luiz aqui. Povo, para quem não lembra, episódio 3, Crime e Castigo, vale a pena ouvir de novo. Esse de hoje pode ser um desdobramento daquele. Bora lá. Imagina, no Espiritismo, né, numa teoria da realidade cheia de novidades, discutindo temas tão antigos quanto punição, castigo e inferno, né? A gente sabe muito bem que, por mais avançado que seja o Espiritismo em suas propostas, infelizmente a comunidade de crenças do Espiritismo brasileiro insiste em tratar temas que existem há muito tempo de uma forma bastante tradicional, às vezes até muito conservadora, ou talvez traindo o espírito geral das premissas propostas pelo Kardec com a codificação do Espiritismo, né? Vamos passar um pouco todos esses temas a limpo hoje, voltando à literatura do André Luiz. Valdir fez a pauta e roteirizou o nosso episódio, vai puxar as discussões. Manda ver, Valdir. Eu queria começar, Rodolfo, fazendo uma apresentação para quem não conhece o livro. Ele é certamente um dos livros mais conhecidos do Espiritismo, mas eu acho que é importante a gente ter uma apresentação breve. O autor do livro é o espírito André Luiz, que psicografou uma série bastante longa com o Chico Xavier. O autor está, junto com seu amigo Hilário, em atividades numa espécie de filial do Nosso Lar. Para quem não sabe, Nosso Lar, a grande cidade espiritual que os espíritas sempre fazem referência. Essa filial do Nosso Lar foi fundada mais ou menos em 1650 e tem o nome de Mansão da Paz. Ela tem uma finalidade bastante específica. Ela quer prestar socorro às zonas mais baixas do umbral, a região onde os espíritos que estão em desequilíbrio acabam se encontrando. O diretor dessa casa de socorro chama-se Druso. Ele tem um filho que participa junto com ele da gestão, o Silas. E o livro foi publicado em 1956 com o objetivo de celebrar os 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos. O livro tem um prefácio, escrito pelo Emmanuel, e que é bastante importante para a nossa leitura da obra. O Emmanuel pretende ele apresenta o livro fazendo uma análise dos mecanismos de ação e reação sob o ponto de vista de alguns efeitos que as nossas ações equivocadas ou ruins provocam. Ele pretende fazer uma espécie de estudo da punição e da pena no mundo espiritual, vamos dizer assim. No decorrer do livro, tanto o Druso quanto o Silas, eles trazem inúmeras observações e reflexões sobre o funcionamento do mecanismo de punição e de resgate. Eles apresentam uma quantidade bem grande de casos que estão sob cuidados da instituição e trazem muitas reflexões sobre o que seria uma espécie de protocolo de funcionamento para nós, espíritos comuns. Nesse episódio, a ideia não é apresentar regra, comportamento, tabela de punição, nada disso. Nós também não queremos narrar os capítulos do livro um a um. O que nós temos como intenção é refletir sobre as histórias que foram contadas, buscando uma posição de observadores externos que estão preocupados em entender as nossas relações, como as relações que nós criamos uns com os outros influenciam no nosso futuro e quais seriam boas hipóteses pelas quais o nosso mundo mental, que é bastante específico, nós somos ocidentais, somos cristãos, somos latinos, como esse nosso mundo mental funciona
ou como ele parece funcionar a partir das narrativas do André Luiz. Bom, Rodolfo, daí a minha proposta para nossa conversa de hoje é que seria útil nós começarmos pelo tema punição. Afinal de contas, ele já está na introdução do livro quando o Emmanuel apresenta a obra. Vamos lá, Dayan, começando por você, o nosso criminalista aqui. O Emmanuel usa um criminalista chamado von List para justificar que a pena é necessária. O Emmanuel ele apresenta essa ideia inicial no livro, né? A pena é necessária. Dayan, para a gente ter um ponto de partida de como nós devemos começar a refletir acerca das ideias que estão no livro. Quem foi esse von List? Por que ele foi importante? Que ideias que ele trouxe para a gente? O que você acha dessas ideias? Enfim, fala para nós um pouco sobre ele. Beleza. Bom, Valdir, Franz von Liszt, ele foi um influente e destacado professor de direito penal alemão. Ele foi tão influente que, inclusive, as ideias dele inspiraram, né, o nosso Código Penal, que para os nossos ouvintes que não sabem é de 1940. Von Liszt, ele tinha ideias bem progressistas para a época, né, no que concerne ao crime e à punição. Ele ensinava, por exemplo, que a pena ela não podia ser apenas um castigo, mas ela precisava ter um propósito, uma função. E para ele, ela possuía duas funções bem definidas. A primeira ele chamou de prevenção geral, em que a pena funcionaria como uma espécie de ameaça. E o objetivo dela seria impor um temor, um respeito à lei a toda a sociedade. Então, a ideia é assim. Quando eu prevejo um crime, imediatamente eu coloco para ele uma punição. E as pessoas, diante daquela punição, ou seja, diante daquela pena prevista, vão pensar melhor antes de praticar crimes. Essa era a ideia. A outra função e essa sim é que era bastante revolucionária, é a de reformar o delinquente. No sentido, né, de torná-lo um sujeito apto a retornar ao convívio com a sociedade após o cumprimento da pena, dentro daquele período, né, que foi estipulado pela justiça. Essa função é chamada de ressocializadora, seria a função ressocializadora da pena. Então isso foi bastante impactante, vamos dizer assim, na época, né, quase que revolucionário. Então essas ideias, elas realmente representaram um avanço, né, uma evolução em relação àquilo que se pregava e que se fazia na época, que foi ali por volta do ano 1900, 1910. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha abolido a escravatura, né, a escravidão há apenas 30 anos, menos ainda. Quer dizer, então, pouco tempo antes dessas ideias virem à tona, o Brasil, né, no Brasil, nós estávamos ainda escravizando outros seres humanos. Então, para você, só para o nosso ouvinte se situar aí mais ou menos no contexto. Pois muito bem, essas ideias, é óbvio que tiveram o seu mérito, né? E elas se demonstraram muito importantes à época e foram muito influentes, tanto que, como eu já adiantei, o nosso Código Penal, inclusive, adotou muitas dessas ideias, muitos pensamentos de von Liszt. Mas, atualmente, essas ideias, se já não foram completamente suplantadas na prática, elas já estão superadas no campo teórico. Não no Brasil, né? No Brasil, elas não só são ainda ensinadas nas faculdades de Direito, nós aprendemos isso na Faculdade de Direito, como também elas, no Brasil, nunca foram colocadas em práticas. Então a gente aprende, tá na lei, mas isso nunca realmente no Brasil entrou em vigor no seu sentido prático. Então as ideias dele, Valdir, para mim, portanto, né, elas sim foram muito boas, representaram um avanço, mas aí tem um problema. Isso não quer dizer, penso eu, que o modo como foi usado, né, pelo Emmanuel no livro poderia justificar a necessidade da pena. Aí me parece que isso foi um pouco demais. Veja, escorar uma ideia de um autor, por mais eminente que ele seja, por mais respeitado que ele seja, para justificar uma afirmação como a pena é necessária para a manutenção na ordem coletiva, isso aí me parece já é um pouco demais.
Primeiro porque não é verdadeiro, ou pelo menos não é verdadeiro na sua totalidade. Uma parte sim, naquela que diz respeito a certas condutas mais graves, mais violadoras da tranquilidade social, que seriam os crimes. Só que a maioria das condutas das nossas relações não são baseadas nisso, né? Não são baseadas em violência e não precisa de uma lei para regular o restante da nossa vida social, correto? Como, por exemplo, um contrato de compra e venda numa padaria. Se a gente violar esse contrato, ninguém vai ser preso por causa disso, ninguém vai ser castigado por causa disso. Mas nós podemos, obviamente, ser constrangidos, coagidos a cumprir aquilo que foi acordado. Então, o modo como foi colocado pelo autor na introdução é que eu não concordo. Me parece que usar um autor desta maneira, e um único autor, para piorar, para dizer ou justificar a necessidade da pena, que me parece não é adequado, não foi adequado, né? E muito menos correto. Eu entendo, concordo, aliás, tem uma visão muito parecida com a sua. Só lembrando para o ouvinte, né, nós estamos falando de um livro publicado há 60 anos, 70 anos, mas quase, 65 anos. Naquela época, o Dayan, gostei muito que você tenha lembrado, Dayan, de que as teses do von List são do começo do século XX, pouco depois do Brasil ter entrado ou dado o primeiro passo dentro da civilização, porque não dava para dizer que o Brasil fosse civilizado com um regime escravocrata funcionando. Rodolfo, para a gente trazer esse assunto mais para o século XXI, mais para a nossa década de 2020, tá faltando punição? Olha, Valdir, esse é um tema super antigo, super comum a toda e qualquer religião. E como eu disse na introdução, na minha opinião, o espiritismo tem potencial para tratar esse tema de uma forma absolutamente renovadora. Mas a nossa cultura espírita no Brasil se sentiu mais confortável procurando por velhos caminhos, em vez de enfrentar o desafio de tratar desse assunto sob um prisma, digamos assim, não só mais atual, contemporâneo, mas sem dúvida sob um prisma que permitisse a correção de erros muito graves, né? Que são bastante antigos. Só para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes possam entender de uma forma mais nítida, né? Para o espiritismo, em tese, Deus não pune os espíritos por meio de penas eternas, em primeiro lugar, e a rigor, Deus não institui ou não instituiu um tribunal divino onde julgará os atos de ninguém. Em tese, é o que nós encontramos no Livro dos Espíritos, né? A responsabilidade, inclusive a origem, a causa primeira de qualquer processo punitivo é sempre a consciência do espírito que teria cometido algum erro. E eu acho que a gente não sabe lidar com essa ideia, porque o caminho que nós percorremos ao longo dos últimos 100 anos na literatura espírita brasileira, embora reforce, né, a gente encontra centenas de livros dizendo a consciência do espírito é o seu próprio juiz, ou cada um tem um tribunal divino na própria consciência, né? Mas daí nós encontramos livros como Ação e Reação, que é até um livro interessante, né? Porque é um livro que oferece cenários que nos permitem refletir sobre isso de outro modo, mas a imensa maioria dos livros da literatura espírita trata desse assunto, faltas, erros cometidos e reparação dos erros de um modo muito tradicional. Deus, e esse modo tradicional significa o quê? Significa dizer o seguinte: olha, cada erro que você cometeu, Deus exigirá de você um castigo e uma reparação. O castigo, na medida em que lhe ajude a desenvolver a consciência do erro e, portanto, sentir remorso, e uma reparação para que você possa, primeiro, ir até aquele ou aquela pessoa que você ofendeu e restituir a ele o que lhe é devido. Em segundo lugar, restituir à natureza, à providência divina, ou a Deus mesmo, aquilo que você teria tirado dele por causa do erro que você cometeu. E aí o que acontece? Aí a gente vai discutir umbral, trevas, abismos e karmas, né? Então, assim, toda essa linguagem das trevas, dos umbrais, dos abismos e dos karmas, ela contém, no máximo, uma atualização desse velho tema do castigo e da punição, conforme
um cristianismo bastante, digamos assim, antigo, bastante repressor, sobrecarregado da linguagem da opressão, e a gente conhece na história do cristianismo, para todo mundo que conhece a história do cristianismo, nós sabemos que o tema da punição é essencial para os sistemas de crenças cristãos. Então, Valdir, eu acho, resumindo e fechando a sua pergunta, não falta punição em lugar nenhum, pelo contrário, todas as religiões são punitivistas, o espiritismo, como nós conhecemos, é punitivista, e a literatura do que seria um mundo espiritual organizado por sociedades de pessoas desencarnadas, infelizmente também reflete no nível máximo esse punitivismo que faz a gente pensar, ora, então será mesmo possível que os nossos erros diminuam, afetem, incomodem, arranquem um pedaço da perfeição divina ao ponto de a gente ter que restituir alguma coisa para Deus? Se Deus é infinito, se Deus é plenamente perfeito, como seria possível que as nossas ações pudessem provocar na natureza divina algum tipo de limitação? Vamos discutir isso mais ao longo do episódio, mas por hora eu acho que não. Infelizmente, sobra punitivismo. Rodolfo, eu gostei do que você ter traçado uma linha entre o que os espíritos pensam como uma regra geral de um tribunal individual, uma consciência que nos regula de acordo com a nossa capacidade, com as nossas circunstâncias, e a existência de um mecanismo, vamos usar uma palavra própria para isso, sociológico, antropológico, enfim, um mecanismo comunitário de devolução acerca dos nossos comportamentos. Então, eu acho que para o ouvinte essa é uma ideia que é importante de nós mantermos, de ele manter em mente ao ouvir as nossas conversas hoje. Quando nós falamos sobre punição e castigo no episódio 3, nós estávamos falando sobre esse mecanismo amplo, geral, do Tribunal da Consciência, das ideias de um mundo, de um dever ser, de um mundo que está muito à frente do nosso. Hoje, ao momento em que nós formos nos aprofundando no livro, nós estamos abordando, mergulhando no nosso reme-reme diário, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, na nossa instituição religiosa, em qualquer dos níveis que o ouvinte queira recortar, espiritismo, espiritualismo, cristianismo, o que ele quiser recortar, pelo que você estava anunciando para a gente, nós vamos nos deparar com uma necessidade ou com uma expressão punitivista bem frequente. Você traçou esse cenário e eu queria trazer a gente para dentro do livro, um pouco mais para dentro do livro. Você ficou com a sensação, quando você leu o livro, que a punição é uma necessidade? Que existem eventos que necessariamente causam uma punição? Então, essa é um tema de discussão muito relevante, né? Porque, vamos pensar assim, eu faço alguma coisa que agride outras pessoas, ok? Nas sociedades terrestres, a punição depende de uma organização social que prevê o meu comportamento como sendo algo ruim, portanto, criminoso nesse caso, e haverá então uma polícia para investigar o que eu fiz, né? Um tribunal para me acusar e, enfim, uma instituição para executar a minha pena. A relação entre conduta e punição, escolhas e punição, é uma relação social eminentemente política. Quando a gente vai para dentro do livro do André Luiz, a gente se depara com um elemento a mais. Que tudo isso existe lá, né? Assim, existe uma cidade, essa cidade ela é institucionalmente organizada, né? Então tem instituições, hierarquia, fichas corridas e etc, né? Mas aí tem um elemento a mais. Aqui, nas nossas sociedades, é possível, por exemplo, que eu cometa um crime, ninguém fique sabendo, e depois de muito tempo, quando alguém descobrir, eu não posso mais ser julgado por aquele crime, né? Passou o tempo, a gente genericamente chama isso de prescrição. Ou pode ser o caso de eu ter ofendido uma pessoa, né? Ou várias, e a minha conduta de ofender essas pessoas ainda não ser considerada naquela época um crime. Tipo, pode ser um desvio moral, pode ser uma conduta inadequada, mas não havia ali uma previsão na lei de que o que eu fiz é um crime, né? Portanto, eu não serei julgado
não há risco de que eu seja condenado e existe uma chance de que eu nem entenda aquilo como algo ruim. Bom, no caso de uma sociedade de desencarnados, isso não acontece. O que está sempre presente, seja na superfície do texto, falando claramente, sempre presente como uma espécie de background, né, de substrato, é a ideia de que está muito claro pela lei divina o que é uma ofensa e é um pressuposto que nenhum ato seu escapará da divindade. Portanto, você não poderá esconder jamais o que fez e o que quer que você tenha sido feito, que pode ser compreendido como uma ofensa, assim o será, porque a lei penal divina não está atrelada ao nosso tempo histórico, então ela seria atemporal. São dois elementos muito complicados. Para qualquer jurista, criminalista, isso daí já eliminaria a possibilidade de qualquer tipo de julgamento justo. Mas esse é o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar. Deus, ou a justiça divina, estão pressupostos e são parte da ordem social. Ok? Cadê o código divino para eu dar uma olhada aí para ver se o que eu fiz está errado mesmo? Ninguém vai te entregar um código, né, para você analisar, mas está pressuposto. Isso é um ponto que eu acho fundamental. Outro elemento que é fundamental para responder à pergunta que você fez é trazer a consciência do indivíduo para o jogo. Eu não tenho um código escrito, né? Eu não tenho também uma ofensa limitada pelo tempo, mas os espíritos são imortais. E a memória profunda dos espíritos guarda o registro de suas faltas. Então, assim, não importa quando foi que você cometeu o erro, se o erro está arquivado na sua memória, ele pode ser trazido à tona para o seu presente e aí surge, então, a necessidade de algum processo de revisão e reparação. Sua pergunta, Valdir, precisa levar em consideração esses três elementos complicadíssimos, entendeu? Então é aí que a obra espírita, a literatura espírita das nossas últimas décadas, o que ela faz? Ela pega e volta para o passado. Ela volta para o passado. Ela volta para a Igreja Católica medieval. Então o que ela faz? Ela organiza ali um tribunalzinho, a lei divina ela é pressuposta, né? Você não pode levantar a mão e dizer assim, ei, peraí, deixa eu perguntar uma coisa, na época que eu estava vivendo, isso aí era ou não era crime, entendeu? Você não pode, porque a lei divina, ela tá fora do tempo, então ela é atemporal, e aí ela põe ali um tribunal, algumas penas, existem locais de cumprimento de pena e etc. É aí que a nova literatura sobre a realidade dos espíritos é só um pouco mais do mesmo da velha literatura. Neste livro do André, contudo, neste livro, Ação e Reação, você, ouvinte, ou cara, querida ouvinte, que não gosta do André Luiz, que acha que os livros do André Luiz, por exemplo, apresentam uma realidade irreal do mundo espiritual, você que não acredita em ordens sociais de espíritos desencarnados, ou seja lá mais o que for, eu entendo a sua preocupação, mas peço que você volte a esse livro para considerar os casos apresentados pelo menos como hipóteses de reflexão, né, Valdir? É o que a gente está propondo, que o livro sirva como um pano de fundo, que ele ilustre situações que de fato a gente pode viver. Então, por exemplo, eu envenenei minha esposa, ninguém descobriu, fiquei até o fim da vida sem que esse crime tivesse sido descoberto. Eu desencarnei, né? E a consciência do crime está em mim. E aí agora eu faço parte de uma ordem social de desencarnados em que vai ficar evidente, pelo menos para um grupo de pessoas, que eu sou um assassino impune. E aí, o que aconteceria, né? Entendeu? Então, assim, é uma hipótese perfeitamente plausível dentro dos pressupostos do espiritismo. Então, a sua pergunta é uma pergunta ao mesmo tempo fácil e, no entanto, complexa. E eu vou concordar com você mais uma vez. Está implícito no texto uma ordem das coisas não muito bem explicada. E essa é a pior parte do livro. A melhor parte do livro é, ok, é possível que os espíritos desencarnando carreguem culpas terríveis consigo mesmos. E aí, como é que funciona o mecanismo para que eles se livrem dessa culpa? Daia, olha só, o Rodolfo colocou uma situação muito delicada, porque, no fim das contas, a gente precisa se ater àquilo que o André Luiz está nos contando nesse instante. E o Rodolfo parece concordar com a minha ideia de que o livro sugere a existência ou a consequência necessária de que alguns atos geram punição. Minha pergunta é, você também pensa como a gente de que existe uma punição necessária? E eu vou te acrescentar um problema a mais. Existe esse tal de
compromisso espiritual e dá para fugir dele, dá para a gente virar assim, ó, entendi que isso foi uma grande bobagem que eu fiz numa vida anterior, tchau, não vou precisar fazer mais nada para reparar isso? O que você acha? O que o livro nos sugere sobre isso, Dayan? Então, o livro, o que eu entendo, ele realmente dá a entender isso, que existem certas ações nossas que vão gerar uma punição independente de qualquer coisa. Eu acho isso, entretanto, no mínimo questionável. De novo, eu extraio do livro essa informação, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Preciso refletir mais sobre essa questão. Sempre a palavra necessária para mim, ela soa como algo, né, inevitável, é obrigatório. Então eu tenho realmente minhas dúvidas com relação a isso. Agora, veja bem, com relação aos compromissos espirituais, que aí há uma contextualização, um significado melhor, dizendo, diferente de punição, dos compromissos espirituais, parece, e eu aceito isso, desses aí não dá para fugir. E não dá por quê? Porque esses compromissos, eles não são assumidos apenas em relação às outras pessoas, a quem eventualmente a gente fez algum mal. Nós também assumimos compromissos com relação a nós mesmos, quando nós, com as nossas atitudes, com as nossas condutas, fazemos mal para nós mesmos. Então, do compromisso não dá para fugir. Quando nós praticamos certas ações, ainda que outras pessoas não sejam prejudicadas diretamente, ainda assim nós podemos nos comprometer espiritualmente. Porque o nosso proceder não foi correto, o nosso proceder não foi justo, ele não foi adequado. E isso vai ficar gravado nas nossas, ou melhor, na nossa consciência. Em algum momento, isso vai despertar em nós o sentimento de culpa, o remorso, que vai exigir, então, portanto, de nossa parte, uma atuação no sentido de suplantar toda essa culpa e todo esse remorso. O compromisso, ele não está no outro, ele está em nós. Então é por isso que eu entendo, eu compreendo assim, que nós não podemos fugir dos compromissos espirituais, até porque nós não podemos fugir de nós mesmos. Cara, eu entendo isso, eu acho que existe uma... Por que eu estou insistindo tanto nesse ponto específico sobre a necessidade? Eu concordo com você, a palavra necessária traduz, na verdade, uma ideia acerca da qual a gente não pode fugir, uma consequência obrigatória, mas eu tenho insistido contigo e com o Rodolfo em abordar esse tema com tanto cuidado e por tantos ângulos diferentes, porque não é incomum, dentro das casas espíritas, a gente ouvir o lado contrário àquilo que o Rodolfo estava falando, do nosso retorno comum às ideologias, às teses, às doutrinas muito antigas da punição católica, da punição religiosa severa por um Deus assim ou assado. Não é raro a gente fugir para o lado oposto. Eu ouvi muitas vezes dentro da casa espírita a ideia que é talvez o extremo contrário, a quimera, que é, não, eu já entendi que eu cometi um erro, eu fiz uma grande bobagem, mas não tenho nada mais a ver com isso. Eu não faria de novo, tô bem, fugi. E eu entendi aquilo que você estava falando sobre o livro. Acho importante que a gente consiga pautar claramente o que é nesse ponto o nosso compromisso com a literatura e com a mensagem que a literatura está trazendo e o nosso compromisso intelectual com analisar isso a partir das obras básicas, a partir do nosso conhecimento do século XXI sobre o que são as relações sociais, sobre como a psicologia ou a evolução da sociologia, enfim, os nossos conhecimentos transversais nos atingem, porque, ouvinte, nós estamos falando de um parâmetro de conhecimento de quase 70 anos.
Rodolfo, eu acho que você tinha alguma coisa importante para falar sobre isso. Então, a gente vai... É bom esticar um pouquinho essa conversa pelo seguinte. Eu explorei esse assunto, Valdir, lá no meu livro, tá? Então eu preciso indicar para os nossos ouvintes o capítulo sobre a moralidade que eu escrevi lá no meu livro, né, Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo. Então peço para o pessoal que tiver interesse em esticar o assunto para dar uma lida nesse capítulo, porque lá eu detalho um pouco do meu entendimento sobre como o Espiritismo poderia ser mais bem compreendido ao abordar esse assunto. E eu faço uma crítica, Valdir, àquilo que eu chamo de abordagem metafísica da moralidade, né? Porque a sua pergunta evoca justamente isso. Olha, independente de as pessoas ficarem sabendo, independente das vítimas se importarem, lembrarem de mim, independente de qualquer coisa, algum ato, alguma ofensa que eu tenha cometido pode passar batido para a justiça divina? Quer dizer, o que faz com que não aconteça isso? A primeira resposta para sua pergunta, Valdir, é Deus. Deus está de olho em tudo, né? E Deus vai exigir que você repare, se não a ofensa para o João ou para Maria, mas a ofensa à lei. Essa ideia de lei que vem lá da Baixa Idade Média de Santo Agostinho para cá, a gente transformou essa ideia de lei divina em lei natural, daí deu origem ao justnaturalismo e etc. E há muita coisa, inclusive, boa do nosso tempo. Eu gostaria de ler uma frase para explicar melhor o meu ponto de vista. Vou ler uma frase daquele pequeno livro O que é o Espiritismo, né? Onde o Kardec expõe um resumo das ideias do Espiritismo num texto bastante interessante que vale a pena ler. Eu vou citar aqui um trechinho que diz o seguinte, ó: a duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Essa é uma frase interessante. Por quê? Porque ele estabelece uma relação entre o erro cometido e a transformação moral do espírito que cometeu o erro. O problema é que a palavra culpado já pressupõe, né, um código divino. Mas vamos seguir em frente. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Ou seja, né, o Kardec dizendo, olha, ninguém fora de você mesmo dirá que você tem que sofrer um castigo por tanto tempo por ter cometido tal erro. Essa já não é uma abordagem metafísica. Não existe nada fora de você cobrando você. Sobretudo nada que não possa ser bem explicado, né? Beleza, sigamos. Continua Kardec. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Essa frase é muito boa, ela é muito interessante. O problema é que ela já começa enfiando Deus na jogada. Ela já começa super metafísica. Olha, Deus é Ele. Ele é o investigador de polícia, ele é o promotor de justiça, ele é o julgador. Tudo bem, é uma ideia bacana que o espírito tenha que se aprimorar e ele não sofrerá castigos, sobretudo por muito tempo, por causa de um erro. Vejam só o que ele diz à frente. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia, sua teimosia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre. E para ele, então, a pena seria eterna. Quem está impondo essa pena? Pelo parágrafo, quem vai impor a pena é Deus. Entendeu, Valdir? E é isso que eu estou alegando. Quer dizer, quando você chega na hora do vamos ver, você acaba retornando para aquele modo de pensar muito antigo do cristianismo, que faz de Deus, no final das contas, juiz executor das penas. Então o espiritismo, num momento, ele parece ser uma doutrina super avançada e não metafísica, ao propor que a pedagogia é o elemento fundamental de qualquer processo de reparação dos erros, mas numa boa parte do tempo ele volta para o direito penal medieval. E aí me aparece um Deus juiz e executor de penas, um Deus que a gente não pode conhecer na plenitude, porque ele é perfeito, né, incognoscível, contudo,
executa um código penal contra nós, que nós nem podemos conhecer também. Ah, não, Rodolfo, o código é o evangelho. Não, sem essa. O evangelho é cheio de princípios, premissas, né? Não estão lá os crimes bonitinhos descritos ou coisa do gênero. Então, terminando, na minha opinião, tá? Na minha opinião, falta aqui epistemologia para lidar com esse assunto. Na minha opinião, não existe punição necessária atrelada a um erro cometido. Na minha opinião, o que existe é a consciência do indivíduo que cometeu um erro jamais apagará esse erro. A consciência jamais se livrará da consciência desse erro. Ah, Rodolfo, você está falando da memória, você está falando dos arquivos mentais. Por hora, a única coisa que interessa aqui é o que quer que você tenha feito de mal para outras pessoas, você não vai se livrar da consciência desse erro. E é aqui, para mim, que o próprio espírito acaba se impondo processos de reparação que às vezes descambam para dor extrema de castigos terríveis. Rodolfo, de novo, eu gostei de você ter trazido o assunto, trazido uma coisa nova no assunto para o nosso ouvinte. Vamos fazer o seguinte, vamos conduzir agora o episódio na direção em que você havia proposto. Vamos excluir Deus dessa discussão. Vamos tirar o Deus que tem um chicote, que tem a chave da cela, que tem o comando do céu e dos infernos. Vamos tirá-lo da discussão e vamos... Porque, na minha percepção sobre o livro, ouvinte, Deus não está no livro, tá? Para mim, o que o André Luiz está narrando é o funcionamento de uma comunidade muito parecida com a nossa daqui. Alguém lá, um certo grupo, detém a condição de estabelecer uma ordem a partir dos seus próprios valores e interesses e acerca do que eles acham correto, e eles têm força suficiente para impor e executar esta ordem que eles compreendem. E aí parece haver um acordo entre os espíritos que estão na cidade, na mansão da paz, e os que estão do lado de fora, que é: você quer o meu auxílio para parar de sofrer? Então aqui as condições postas. Se você aceitar estas condições, nós entramos num acordo e você vai ter todo o nosso suporte para fazer aquilo que é o caminho que nós achamos mais adequado para você. O do sofrimento / expiação, o do reencontro com as suas vítimas, com as pessoas com quem você tem os seus laços, e a reconstrução daquilo que você destruiu. Se você não quiser essa proposta que a gente tem para você, procura um outro lugar, paciência, uma hora talvez você encontre. A minha percepção é que as coisas ali funcionam muito mais numa base de contrato civil comunitário. Nós temos aqui condições especiais que nós podemos te oferecer. Se você quiser, você adere. Eu, quando leio o livro, não consigo incluir Deus dentro das passagens desse livro. O ouvinte vai ver que há um instante em que as pessoas se reúnem, a comunidade diretora se reúne para decidir os destinos de alguns dos seus internos. Deus não está se manifestando ali, não está dizendo, vou te mandar para lá ou para cá. Ali é um grupo de indivíduos, de seres humanos desencarnados, dizendo: meu caro, na minha opinião, o que você fez aqui está errado, e o caminho melhor para você recuperar isso é esse aqui. E eu vou te caminhar se você quiser isso, se você não quiser, a porta da rua é a serventia da casa, você pode voltar para onde você estava, para os seus perseguidores. Mas eles falam em nome de Deus, né, Valdir? Eles evocam Deus, né? Nesse sentido, Deus é um fundamento de legitimidade para o exercício desse poder que você está descrevendo. Sim, Deus é um fundamento para o que parece para esses espíritos superiores. Eles dizem: olha, eu estou melhor que você porque eu fiz certo segundo as regras de Deus. Mas o que me preocupa nessa coisa toda não é se o cara está evocando a regra de Deus ou não. Porque Deus não está ali presente como a gente normalmente aprende na escola dominical, fora do espiritismo, um Deus que intervém pessoalmente na existência de cada um. A minha preocupação na leitura do livro é que eu possuo uma coletividade capaz de exercer poder. E o conjunto destas pessoas determina o destino, a existência de outras pessoas. É essa a minha percepção mais relevante sobre este aspecto que eu estava perguntando a vocês. Para mim, um dos valores que emerge desta comunidade de espíritos é a necessidade ou a descrição da existência de um vínculo pessoal
entre algozes, entre agressores e vítimas. Dos casos que eles analisam no livro, exceto por um caso que eu gostaria de deixar para um outro episódio, porque ele é um caso que está ligado à ideia de memória e do tribunal da consciência, não do tribunal comunitário, e eu acho que por uma questão de método, para que o nosso ouvinte consiga entender o que nós estamos discutindo aqui hoje, seria importante que a gente falasse sobre o tribunal da consciência. E aí o assunto memória, consciência, ficaria para uma discussão distinta. Exceto por este caso, ou seja, na grande amostragem do livro, as relações são totalmente pessoais. Você estabelece um vínculo entre um indivíduo agressor e um indivíduo agredido, e as coisas só andam quando este vínculo se resolve. Eu queria ouvir vocês, porque eu fiquei com essa sensação de que o livro está me apresentando esta cadeia de valores. Nós somos uma comunidade que tem indivíduos pautados por certos valores, que estamos dispostos a oferecer alguma coisa para quem está em sofrimento, mas nós partimos do pressuposto de que estas pessoas em sofrimento estão vinculadas com outros indivíduos e nós queremos que esta vinculação melhore de qualidade. O que vocês acham dessa ideia? Eu só queria deixar registrado que eu concordo plenamente com a sua análise, com relação ao que o livro é, né? Concordo plenamente. Eu até falei lá no começo, né, que a presença de Deus ou código penal divino são substrato do cenário proposto no livro, mas não estavam presentes na superfície, né? Exatamente isso que você descreveu. No fundo, numa análise fria, a gente tem que ler o livro como se a gente estivesse lendo um livro de sociologia, um livro de história, né? Que é um livro que conta ou descreve uma sociedade espiritual, uma dentre muitas possíveis. Agora, sobre esse ponto específico, Valdir, eu queria lembrar que esse também é um tema antiquíssimo, né? Só para ficar naquilo que nós tratamos, a gente tem os episódios lá da coluna de filosofia, o Platão na República, lá no Mito de última parte do livro A República de Platão, que ele descreve como o mundo espiritual funciona, inclusive para permitir a reparação dos erros, Valdir. Um dos pontos fundamentais de um espírito culpado que está sofrendo as dores no mundo dos mortos é procurar suas vítimas para conseguir o perdão pelos seus erros. E isso permitirá aquela alma reencarnar. Isso está no jogo faz tempo. E o Platão, lá no Mito de Éra, inclusive fala de períodos de tempo bem superlativos, sabe? A cada não sei quantos anos, cada 100 anos, o espírito sai do poço lá do sofrimento, procura suas vítimas, se a vítima não dá o perdão, ele volta, entendeu? Então, assim, o tempo é bastante amplo, né? Separando a minha resposta em duas e sendo breve, concordo que o livro do André Luiz transforma essa relação agressor-vítima em um vínculo necessário para reparação. Concordo, e aqui ele se encaixa perfeitamente com as tradições punitivistas ocidentais. Existe um problema entre agressor e vítima, e esse problema é essencial. Existe um vínculo invisível, indissociável entre agressores e vítimas, e o livro trabalha bastante nisso, tanto que o próprio instrutor, o benfeitor, o mentor, né, o dirigente mor da cidade, da pequena cidade, está também atrás de uma de suas vítimas, né, para conseguir a reparação dos seus erros, e o livro termina numa passagem de bastão do governo da cidade, porque ele finalmente resgatou a vítima dos seus erros e ele vai reencarnar para reparar os erros que cometeu com essa vítima, né? Isso acontece em 2 livros da série do André Luiz, o Sexo e Destino, exatamente o mesmo roteiro, né? O mentor espiritual tá atrás de se recuperar dos seus erros e de resgatar suas vítimas e tal. Muito legal esse livro também. Agora, Valdir, se a sua pergunta for, Rodolfo, você acredita que este vínculo necessário entre agressor e vítima é um componente essencial, inescapável
Do aprendizado moral, a minha resposta é, Valdir, por tudo que o Espiritismo nos apresentou no Livro dos Espíritos, não acho que seja, tá? Não acho, e acho que nós precisamos discutir isso. Não vou antecipar, você tá certo, a gente vai ter um episódio 2, né? A gente vai discutir isso depois, mas não acho. Por quê? Se a ideia é o que importa é o aprendizado moral, se a ideia é que o sujeito compreenda que o que ele fez é errado e se vire para aprender virtudes, isso pode ser feito trabalhando próximo das suas antigas vítimas ou não, tanto faz. Pro aprendizado da virtude, tanto faz. Daezal, e você? Concorda com o livro? Entendeu o livro como eu e o Rodolfo entendemos, que o livro sugere um vínculo, digamos, na estatística maior da vida humana, um vínculo essencial? Se o livro sugere isso como a gente parece ter entendido nessa direção, você concorda com essa ideia? Bom, primeiramente, eu entendi isso do livro também. Até porque quando ele chega naquela análise de casos, né? E quando nós vamos ler os casos, você extrai dali exatamente isso, né? Que as pessoas, elas estão vinculadas e parece que esse vínculo, ele é necessário. Mas olha só, se eu me vinculo a uma pessoa, se eu faço um mal a ela, eu me vinculo a essa pessoa. Ok, eu concordo. O mal que praticamos para as outras pessoas, portanto, nos vincula a elas. Perfeito. Nós passamos, então, a ter um problema também aqui, claro, consciencial. Ela sofreu uma ação nossa e se sentiu prejudicada. Eu, por outro lado, se fiz porque quis, se essa era a minha intenção, se eu tive prazer naquilo, eu talvez até nem me vincule imediatamente a ela, né? Eu vou sofrer isso, essa vinculação vai chegar a mim posteriormente, como uma consequência do meu ato. Mas essa situação ela já ficou gravada, né? Conforme dá a entender, ela já fica gravada nas nossas consciências. É isso que vai me vincular. Tanto da vítima, quanto do agressor. Inclusive, serei de bom tamanho, né? Conforme Kardec já traz para nós no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no que diz respeito à reparação, seria de bom alvitre que essa reconciliação, que essa reparação fosse exatamente para essa pessoa que sofreu uma violência, enfim, uma agressão, um mal de nossa parte. Só que aí tem o seguinte, de novo a palavra necessariamente, no livro dá a entender isso, mas isso me incomoda, por quê? Porque, ora, nós não podemos nos esquecer que embora uma determinada pessoa ela possa ter sofrido uma ofensa, por mais grave que tenha sido essa ofensa, ou mesmo essa violência, pode ser que ela não se dê ao trabalho de se envolver emocionalmente com aquilo, de se importar com aquilo, que ela não dê importância àquele fato. Ou, por exemplo, que ela, apesar disso tudo, perdoe sinceramente a pessoa do ofensor e vá ela mesma cuidar da sua vida, porque ela tem mais o que fazer. Aí, nesse caso, eu pergunto, o agressor ele vai ficar vinculado a quem? Ele não vai ficar vinculado a ninguém. Ele vai ficar vinculado a si mesmo, a sua própria consciência. Porque ele vai saber, ou em algum momento ele vai descobrir, que o que ele fez era errado. Ele vai ser assaltado de novo pela culpa, de novo pelo remorso. E é isso que vai fazer com que ele se mova no sentido da transformação. Mas o outro que sentiu ou que sofreu aquela agressão, se ele não deu valor àquilo, né? Se ele não preencheu aquilo com a sua... não deu importância e ele vai embora, então não há vinculação, porque eu preciso de dois para que haja uma vinculação. Então, o livro traz exemplos de pessoas que realmente ficaram vinculadas. E é de um modo que houve, inclusive, necessidade de reparação e resgate perante aquelas pessoas. Mas nós sabemos que isso, embora possa provavelmente ser a regra no nosso planeta, não é ainda um fato necessário. É regra geral, mas há as exceções que escapam isso. Acho que o exemplo que eu dei dessa questão da vítima que não se importa traz isso para nós, o que me parece esvazia de
de conteúdo afirmar que necessariamente se vinculam. Na nossa realidade, sim, provavelmente vai ficar todo mundo vinculado, porque nós não temos essa capacidade toda de não de perdoar, de não nos importarmos. Não, deixa pra lá, o cara errou, não estava no momento bom, eu vou seguir minha vida aqui, tudo bem, depois ele se resolve com ele mesmo. Ok, talvez não tenhamos maturidade para isso. E aí a maioria dos casos haverá vinculação. Eu trago isso só para dizer que não concordo com necessariamente, porque dá a impressão de que é o todo. Há poucas e pequenas exceções, entretanto, por aí que a gente pode pensar. De regra geral, me parece que, entretanto, na Terra é isso aí mesmo. Daí eu te perguntei sobre isso porque como a estatística não é favorável para a gente, e a gente evidentemente vive num planeta em que o relacionamento com pessoas que praticaram atos violentos ou que podem ser acusadas de serem agressoras em algum nível não é algo incomum. E no mundo em que a gente vive hoje, no mundo de cancelamento, de politicamente correto, de certo, de altos padrões morais, algumas coisas descritas no livro podem ser julgadas com um fervor bastante intenso. Ouvinte, se você não leu o livro, você vai se deparar com uma passagem em que os moradores da cidade estão visitando umas espécies de subúrbios, uma região de intercâmbio intermediária, alguma coisa assim entre a cidade e o umbral em si. E o André Luiz está surpreso acerca da quantidade de gente que está ali e que não está recebendo socorro. E aí o cara que está levando ele lá para conhecer diz assim, olha, quando essas pessoas quiserem serem salvas, leia-se, quando elas aceitarem as nossas regras, a porta está aberta. Até lá, vão ficar aí. Hoje, no mundo em que a gente vive, isso é uma discussão muito complexa. Ouvintes, se você gosta do Instagram, você certamente já ouviu falar sobre aparofobia e problemas em relação a comunidades excluídas. Certamente este não era um problema social em voga nos anos 50. Ninguém estaria muito preocupado sobre por que alguém é um mendigo, por que alguém é alcoólatra, por que alguém usa algum tipo de droga ilícita. Enfim, porque alguém era assassino, etc. Nos anos 50, como a gente vem discutindo até agora, e daí para trás, a ideia fez algo errado, pune. Bom, Dayan, eu acho que a gente precisa começar a explorar a ideia que o livro nos fala, ou pelo menos os caminhos que o livro nos aponta para que nós possamos refletir sobre a pessoa do agressor. Cara, você é defensor público no Tribunal do Júri. Eu queria começar a nossa discussão sobre o ponto mais dia a dia. É evidente que você se relaciona diariamente com pessoas que cometeram o crime mais severo prescrito na nossa legislação. E aí, como é o contato com um homicida? Olha, Valdir, acredite ou não, é o mais normal possível. E ele é muito mais normal do que eu imaginava quando eu iniciei a minha carreira. O que eu posso dizer é que já são aí, contando o tempo, né, na polícia e na defensoria pública, são 17 anos trabalhando com o direito criminal. Então, as pessoas que eu vi, né, na minha experiência, que cometem esse tipo de crime, primeiro, eles são cometidos pelas mais diversas razões. Pode ser que ele tenha ocorrido, né, num momento de muita raiva, por medo, para se defender mesmo de uma outra agressão, por vingança, para tentar escapar da punição de um outro crime que a pessoa já tinha praticado, para não pagar, por exemplo, uma dívida ou não partilhar bens, para poder ficar com a amante, para ganhar dinheiro, para ser respeitado, para ser famoso, enfim, tem de tudo. Mas o que eu observei, entretanto, eu me arriscaria a dizer assim, puxando de cabeça, é que a maioria dessas pessoas, elas não necessitariam, por assim dizer, do cárcere. Que o alijamento, o aprisionamento, o encarceramento dessas pessoas não traria o que Litz, por exemplo, buscava, né, com a ressocialização, ele não serviria para
garantir que essas pessoas não voltariam a delinquir, porque elas não voltariam a delinquir. As consequências que elas sofreram, o próprio remorso mesmo, né, a culpa que elas sentem em virtude de terem praticado o ato num momento de exaltação, por exemplo, né, que é o que acontece demais, essas pessoas elas não são criminosas. Nós não poderíamos, né, se é que se pode legitimamente fazer isso, rotulá-las como tal. Elas praticaram realmente um crime, um dos crimes mais graves que nós temos, né, enfim, na legislação de qualquer povo na Terra, né? Mas ela não é esse criminoso, essa pessoa perigosa. Na minha experiência, volto a repetir, as pessoas, esse número nessa minha caminhada, não foram as pessoas ruins, que nós poderíamos taxá-las de maldosas, violentas, que estão no grande número das pessoas que se envolvem em ocorrências desse tipo. Pessoas realmente perversas, pessoas que matam por prazer. Nessa minha experiência, foram pessoas em que nós detectamos distúrbios mentais. Distúrbios mentais. E que também o cárcere para elas não serviria de nada, porque elas precisariam, na verdade, de acompanhamento médico, né? A cadeia não teria nenhuma utilidade. Aquelas pessoas que matam por dinheiro, por egoísmo, né? E até aquelas que fazem ou fizeram isso de uma profissão, elas são uma parcela ínfima, Valdir, nesse universo de 60 mil homicídios por ano que o Brasil tem. Ínfima. Poucos pistoleiros com quem eu tive contato, por exemplo, durante esses anos, eles me narraram qualquer prazer nisso. Essas pessoas tinham um traço estranho, mas comum. Qual? Com quem eu tive contato. É que elas não tiveram oportunidade de fazer mais nada. E um belo dia, numa necessidade, alguém se valendo daquela situação em que ele estava, ofereceu um dinheiro. E por acaso, né, nesse que eu estou buscando na memória, era um desafeto dele. E ele aceitou pegar o dinheiro porque já resolveria 2 problemas, mataria 2 problemas com uma cajadada só. E a partir daí, outras pessoas passaram a procurá-lo para fazer esse tipo de trabalho. E virou a profissão dele. Mas se essa pessoa tivesse tido outro tipo de abordagem na vida dele, mais oportunidade, se o Estado fosse presente, não apenas o Estado policial, mas o Estado social, nós talvez não tivéssemos. E como ele mesmo disse, bom, se eu tivesse coisa melhor para fazer, eu não estaria fazendo isso. Até porque ele sabe que a vida seria curta, como de fato foi. Então, tem de tudo, Valdir, essa que é a verdade. As relações humanas, elas são muito complexas. Eu não vivenciei, obviamente, todas elas, né? Não tive contato com todas as possibilidades, mas o que eu posso dizer, na minha experiência, é isso, sabe? Acho que as pessoas praticam crimes dessa natureza pelas mais diversas razões e é muito difícil a gente simplesmente apontar o dedo e dizer fulano é um assassino, fulano é maldoso, fulano ele é um facínora, né? Enfim, muito difícil, muito complicado. Olha, Valdir, veja como são as coisas, né? Décadas lendo o mesmo texto, como a gente vai mudando a forma de olhar para as coisas, porque a gente também vai mudando, né? Sempre pareceu muito natural que espíritos que cometeram erros graves experimentassem o tipo de situação no mundo espiritual descrito pelos livros de André Luiz. Os cristãos sempre descreveram os infernos desse jeito. Não só os cristãos, né? Como eu citei mais cedo, as religiões politeístas tinham também suas descrições do mundo dos mortos, e no caso dos castigos era bastante semelhante a situação. Então, quando André Luiz vai lá e diz assim, olha, tem uma cidade bacana, legal, bem organizada, mas lá dentro funciona uma certa ordem de coisas. Quem não estiver disposto a atender, obedecer essa ordem de coisas, fica do lado de fora. As pessoas sempre acharam isso muito natural, né? Porque essas descrições sempre existiram. Inclusive, eu chamo a atenção do pessoal que não acredita nos textos do André Luiz, porque não acredita que o mundo espiritual possa ter cidades ou instituições. Vale lembrar que isso não foi inventado pelo André Luiz, tá? Assim, descrição de cidades ou descrição do mundo dos mortos com instituições, tribunais são antiquíssimas. Então, assim, sempre pareceu natural que aquela massa
de sofredores estivesse habitando as zonas exteriores dessas cidades, os abismos e suas trevas, e quem tivesse disposto a seguir as regras tivesse uma vida mais confortável lá dentro dos muros da cidade. O problema com essa reflexão é que se a gente pensa nesse problema a partir daqui, de onde nós vivemos, já é um absurdo imaginar que, por exemplo, os suicidas vivessem num vale de exclusões, né? Um vale dos leprosos, como tá lá no Memórias de um Suicida e em outros livros também da série do André Luiz, né? E minha mãe sempre dizia assim, gente, olha, não é mais desse jeito. Médium, né? Ela dizia, não é mais desse jeito. Tem o SUS no mundo espiritual, né? Então, assim, não tem mais Vale dos Suicidas, porque agora tem SUS no mundo espiritual. E o comentário dela, sempre carregado de um misto de ingenuidade, muita honestidade, né? Por um lado, e claro, perspicácia do outro, o que ela queria dizer era, gente, olha só, os espíritos vão aprendendo que eles não podem largar os seus irmãos, né, na miséria dos próprios erros, se for o caso, que a gente precisa, inclusive, ajudar esses. Aliás, foi o que Jesus nos ensinou, sobretudo aqueles que estão com mais dificuldades, né? Sejam espíritos que desencarnaram por meio do suicídio, seja espíritos que cometeram faltas graves, que ainda nem sequer estão prontos para o remorso ou que não estão muito preocupados com as suas vítimas. A gente põe na cadeia uma gigantesca massa de seres humanos que cometeram erros, mas, por exemplo, né, Dayan, a enorme maioria das pessoas que estão nas cadeias estão lá por crimes patrimoniais ou por porte e uso de drogas. Na enorme maioria dos casos, maconha, que é uma planta, né? Então, assim, isso porque a sociedade que nós criamos trata esses assuntos como algo ruim. Imagine que se a gente descriminaliza o uso pessoal de maconha, por exemplo, a gente esvazia as cadeias, né? O que já aconteceu, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, está acontecendo em outros países. Pelo menos metade, né, Rodolfo? No mínimo a metade. No mínimo a metade. No nosso estado, por exemplo, mais de 50% dos presos estão lá por crimes patrimoniais, né? Só de 10 a 15% no país inteiro estão nas cadeias por homicídio, né? Crimes graves contra a vida, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, o depoimento do Dayan, ele é fundamental. Por quê? Porque o modo como organizamos as nossas sociedades explica os resultados que nós obtemos. E aí, o maior problema da literatura André Luiz e congêneres é fingir que não está se tratando de uma ordem social específica. Por isso a gente fica... O mundo espiritual do André Luiz é o planeta todo? Não é. Claro que não. Né? Por que vocês acham que nosso lar se auto-intitulava uma colônia? Porque foi um troço fundado por portugueses no Rio de Janeiro. Assim, é óbvio que ninguém vai chamar qualquer cidade espiritual em Portugal de colônia. Então, assim, no caso do problema relacionado aos crimes e das punições, eles serão sempre o reflexo de uma ordem social específica. Então, descontextualizar o mundo espiritual é uma vitória das pessoas que querem que as coisas sejam como elas são desde sempre. Transformar Deus num juiz executor de penas por causa de erros que, em tese, não são para punições eternas, mas acabam tendo esse efeito ao transformar os espíritos que cometeram erros em criminosos. Então, o que você está me perguntando é, Rodolfo, o que você acha dos criminosos largados nas valas fora da cidade? Eu li, Valdir, esse livro muitas vezes pensando, isso aqui é natural, que sempre foi. E agora eu me pergunto, né, que diabos será isso? Imagina se a gente cercasse as cidades hoje, deixando pro lado de fora as pessoas que a nossa ordem social, neste momento, considera pessoas de menor valor. E só de falar isso em voz alta, já parece um absurdo, né? Eu não vou falar do padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho incrível, que veio à luz para todo mundo por causa da internet, né? Tem muita gente Brasil afora que passa manhã, tarde e noite preocupado com quem não tem o que comer nem onde dormir, que mora na rua, que usa drogas e que sofreu por causa do abandono familiar, ou uma pessoa que tem mau comportamento, é agressiva, é violenta, mas que nem por isso é um ser amoral, que vive só pelo mal ou coisa do gênero, né? Então, assim, se os espíritos que escreveram pelo Chico queriam narrar a história de uma ordem social e espiritual mais elevada, então o nível tava bem baixinho, se o quadro for aquele. O nível tava muito baixinho. Não precisa ir pra Dinamarca, né? Não precisa. A gente vivendo em cidades violentas e subdesenvolvidas da Amazônia brasileira, ninguém cogita construir um muro para deixar do lado de fora quem usa drogas ou é alcoólatra. Então, assim, de fato, eu não vejo trabalhando com a gente no nosso centro
espíritos que estejam determinados a cruzar os braços, sabendo que tem muita gente por aí sofrendo, inclusive, do mal da agressividade. Pelo contrário, né? Os trabalhadores que se comunicam com a gente estão o tempo todo dizendo, cara, tem muita gente espalhada. Nosso trabalho não vai acabar cedo, a gente tem que ajudar essas pessoas. Eles não param de repetir isso. Tem muita gente por aí perdida nas suas ilusões materiais, nos seus afetos distorcidos e etc. E nosso trabalho é ir ampliando o atendimento. Até onde, irmão? Ah, meu querido, até o dia em que não tiver uma alma aí pedindo ajuda sem conseguir. A gente tem que revisar o modo como a gente lê os livros. Eu não sou a favor de descartá-los. Eu não sou a favor de, criar uma fogueira e jogar os livros lá, né? Basta você mudar o olhar, falar, cara, isso é o relato de uma sociedade específica num tempo específico. Vamos, então, analisar e julgar a obra. E usar a parte boa para explorar, mesmo que hipoteticamente, o alcance da mensagem. Espero que o SUS de nosso lar tenha crescido bastante. Eu também, e já digo para os nossos ouvintes o seguinte, se estivesse na situação em que o Valdir perguntou, e se deu errado? E se não tiver ninguém me esperando do lado de lá para me ajudar? Faça o que o André Luiz fez. Sente e reze fervorosamente. Se deu certo com ele, vai dar certo com a gente também. Tem sempre alguém perambulando por aí, disposto a fazer o bem, sem olhar a quem, e disposto a resgatar também algum compromisso com a própria consciência. Eu estou firme nessa ideia aí, e se tudo der errado, vai ser isso que eu vou fazer. Olha, o nosso próximo episódio vai pegar, hein? Porque hoje a gente nem falou dos casos, né, Valdir? Não percam o episódio 2 dessa série. Muito bem, pessoal, primeiro episódio da nossa série sobre ação e reação, voltando a esse tema no próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos tentar cumprir a nossa promessa, voltar à regularidade das gravações e da publicação dos episódios. Pode mandar a sua pergunta, questionamento, indicação de leitura, provocação lá no direct do Instagram. Não esquecendo da nossa página no YouTube, os comentários também estão abertos lá quando a gente posta os episódios. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Grande abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.